E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tricolor News, ainda de ressaca da partida contra o Libertad, em que a gente achava que o jogo tomaria um rumo totalmente diferente, mas aí veio o Alisson, um jogador experiente. O jogo controlado, o São Paulo iniciou numa boa pegada, uma região do campo que não oferecia sequer um perigo para o São Paulo, e o Alisson vai lá e comete uma falta daquela, cara. Eu acho que ele foi imprudente ali, né? E acabou prejudicando o São Paulo, comprometendo um resultado que poderia ser muito melhor. Mas aí ainda bem que o Zubeldia resolveu dar uma chance, e o Luca, o moleque, veio e acabou dando o empate ao São Paulo. Cara, que no meu ponto de vista acabou sendo um resultado excelente para o São Paulo, ali em meio às circunstâncias. Bom, mas aí no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas informações, algumas notícias para vocês. Eu vou compartilhar com vocês informações do André Hernan, mas antes de tudo eu peço que, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botãozinho inscreva-se, porque isso é muito rápido, não custa nada para você e você ainda fica por dentro de tudo aquilo que acontece no São Paulo. E também nos dá uma forcinha aqui, né? Faz com que o canal cresça, alcance mais inscritos e a gente fica por dentro, junto de tudo aquilo que acontece no Tricolor. Então vamos aqui para a tela compartilhar com vocês algumas informações. O Lucas Moura só deve voltar aos gramados depois da parada para a data FIFA. Por quê? Ele teve aquela lesão no joelho lá no jogo do Allianz Parque, ficou um período tentando voltar, se esforçando, né? Fazendo tratamento, até que teve a possibilidade de voltar. Tanto assim, ó, só um parênteses, tanto que teve um jogo da Libertadores da América contra o Alianza Lima, e ele tinha falado em 2 semanas, e aí depois não foram 2 semanas, de repente se arrastou por mais, e ele acabou voltando só no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. E o Lucas Moura teve ali alguma minutagem, só que no jogo da volta, né, contra o Alianza Lima, nessa primeira fase, que foi no dia 6 de maio, ele teve uma outra queda, teve uma outra pancada, e aí ele voltou a sentir incômodo. Aí no fim de semana veio o jogo da Arena Barueri contra o Palmeiras. Ele foi preservado da questão do gramado sintético, porque tinha sentido essas dores, mas treinou normalmente. Até então iria jogar contra a equipe do Libertad no jogo de ontem, empate e classificação para a próxima fase da Libertadores. Só que o Lucas Moura, no treino da véspera desse jogo, na terça-feira, voltou a sentir dores, e aí, né, pediu para fazer mais um exame. Esse exame foi feito, ele não tem lesão, o que tem é dor. Então ele tem ali um estiramento, né, que é no joelho, ele sente dor, ele não tem uma lesão no joelho, isso é importante a gente falar. E aí ele vai parar, vai fazer o tratamento até a dor, né, parar. Ninguém acredita dentro de São Paulo que ele vá cumprir algum dos jogos que ainda faltam. São jogos pelo Brasileirão, um jogo da Libertadores contra o Talleres e também um jogo da Copa do Brasil, que é decisivo lá no Recife contra o Náutico. Então esses jogos, até a parada da data FIFA, dia 12 de junho, dificilmente ele vai voltar. Mas com a parada e com esse período a mais de recuperação, acredita-se que ele vai voltar 0 bala nessa retomada do futebol depois da data FIFA. O Lucas é um jogador que é muito preocupado com o seu desempenho, muito preocupado com o seu desenvolvimento ali de jogo dentro do campo. Ele é um jogador de explosão, de 1 contra 1, não é um jogador de tocar de lado. Então o próprio Lucas tem falado para as pessoas dentro do CT que não é um jogador que vai chegar e jogar por jogar. Pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de lado. Ele quer ter explosão, ele quer ser o Lucas que ele sempre foi e sempre ajudou o São Paulo, como por exemplo no título da Copa do Brasil. Então assim, é um momento que não preocupa pela questão de ser uma lesão grave, mas sim é uma lesão que pegou muito tempo, porque ela ainda tem muita dor e não é cirúrgica. Então o Lucas Moura sente dores, essa é a questão. E agora ele só vai voltar quando realmente zerarem essas dores, certo? Busca por um centroavante. Falou-se muito de Carlão, jogador que é muito bom, inclusive, noroeste, jogador goleador, experiente, mais de 30 anos, 34 anos. É um jogador que está na Ferroviária, mas o que me disseram foi que esse nome não foi discutido na alta cúpula de São Paulo, nem do zagueiro mais jovem, né? São Paulo não busca zagueiro, São Paulo busca renovar com o Alan Franco. Eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Então São Paulo olha o
perfil de um jogador, assim, mais de 30, experiente, que tenha rodagem, de repente América do Sul, Libertadores e tal, ou até mesmo Europa, mas que seja um jogador que possa assinar um contrato, por exemplo, só até o final do ano, só até o final de 2025, que seria para suprir essa ausência aí do Caleri, né, ser reserva do André Silva, e claro, o Rian, um jogador que ainda é muito jovem, se acontecer alguma coisa com o André, não dá para ter só o Rian, então por isso São Paulo busca no mercado esse jogador. E o perfil que o São Paulo está buscando é esse jogador mais experiente, que tenha rodagem e que evidentemente possa ajudar o São Paulo nessa questão. Então não tem Carlão, não tem zagueiro, em busca de zagueiro. São Paulo está focando e ainda não atirou ou ainda não mirou a sua caminho ali para um jogador, ainda não tem um nome que está negociando, certo? Vamos lá, Alan Franco. O sentimento da diretoria de São Paulo é que o Alan Franco em nenhum momento fez um movimento de querer sair do clube. O São Paulo já enviou uma proposta de renovação para o Alan Franco e essa proposta ela foi devolvida e o São Paulo colocou mais uma questão. O que está pegando nesse momento é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco, desde quando ele veio. É uma dívida antiga e o São Paulo agora vai pagar essa dívida para começar a negociação. Os valores são considerados valores bons para o Alan Franco nessa renovação, e o que a cúpula são paulina sente é que o Alan Franco não quer sair do São Paulo, não deixaria o São Paulo para ir para um outro clube de Série A, por exemplo. Falou-se em Cruzeiro, falou-se em Palmeiras, eu já trouxe a informação aqui de que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. Então, esse é o caminho da negociação. O São Paulo quer fechar essa renovação antes da abertura da janela, ou seja, ele assinaria pré-contrato, então o São Paulo não quer correr esse risco. Já está atrasado? É bem verdade, já está atrasado, é uma crítica aqui, deveria ter feito essa renovação antes, mas o Alan Franco agora é acertar essa dívida que tem com os empresários e aí sim começar a discutir os termos do contrato, mas é algo que nos bastidores do São Paulo o sentimento é de que vai sair a renovação com o Alan Franco, certo?